Dezembrite. Conhecem essa palavra? Dezembrite. Alguém já ouviu, tem condição de conceituar para nós o que é dezembrite? A palavra é muito feia, é muito feia. Se nós fôssemos fazer apenas uma tentativa de conceituação a respeito de estrutura da língua portuguesa, a gente poderia dizer, bem, vem de dezembro, ite é tudo aquilo que tem a inflamação, então dezembrite é uma inflamação no dezembro. Mas é isso mesmo. Interessante que alguns dias atrás, e bem próximo à mensagem do meu pastor, dizendo, Roberto, se você tiver condição de compartilhar qual que é o texto que você vai compartilhar, isso vai ser bom para nós, na nossa organização, na igreja. E bem naqueles dias, eu li um artigo, e o artigo me chamou a atenção por isso, porque o título do artigo era o que é a dezembrite. Aí eu falei, o que é a dezembrite, que é essa inflamação no dezembro? Bem, nós vivemos uma época em que os chamados especialistas, eles estão se esforçando para dar muitos nomes e transformar tudo em síndromes e transtornos, na verdade. Então dezembrite é um transtorno, e eu inclusive tenho percebido que essa turma está ganhando muito dinheiro dando nome para transtornos. E eu pensei, gente, dezembrite está tão feio que eu podia dar um outro nome. Eu fiquei pensando, escrevendo um transtorno, ele é ciclo, então ele é repetitivo, é uma tristeza temporária. Então eu pensei, transtorno repetitivo de tristeza temporária, teretetê. Ficou bom. Eu falei, você tá com o quê? Eu tô com teretetê. A pessoa até já anima, não é? O teretetê, a dezembrite, é o quê? Bem, quando eu li diversas coisas, e curiosamente o nome está sendo usado, eles partem de um estudo feito por uma agência internacional de gerenciamento do estresse. Tem muita instituição, não tem? É a Instituição Internacional de Gerenciamento do Estresse. E ela tem demonstrado que dezembro, para muitas pessoas, se torna algo opressor. Porque é um período onde se aumenta exponencialmente no coração, na mente de muitas pessoas. Em primeiro lugar, um profundo senso de solidão. Talvez por conta desses grandes imaginários das festas de finais de ano, com as famílias grandes reunidas, todas lindas, trocando presente, com seus relacionamentos perfeitos e resolvidos. E muitas pessoas não têm isso. Muitas pessoas começam então a olhar para esse final de ano e elas vão sendo tomadas de uma profunda angústia pelo senso de solidão. O segundo ponto que eles colocam como sendo uma marca, então, que acomete uma quantidade expressiva de pessoas, isso aumenta nesse período, é uma tristeza persistente. E talvez essa tristeza esteja ligada àqueles que não vão poder dizer que estão em solidão, mas quando eles olham, talvez para aquele relacionamento conjugal, eles não conseguem ter alegria. Ou quando eles olham para a estrutura e a forma do relacionamento com os próprios filhos, eles não veem alegria. Quando eles olham para a igreja, eles não veem alegria. Quando eles olham para os pais, quando eles olham para a sociedade, quando eles olham para o governo, quando eles olham para as estruturas, eles não conseguem ter alegria. E vai sendo tomado num período específico como esse, uma tristeza persistente. E um último aspecto eu pensei esses três porque eles me foram assim, me chamaram a atenção. E um terceiro aspecto que então, ali os estudiosos vão dizer que começa a rondar mente e coração de muitas pessoas de uma maneira exponencial nesse período, é uma sensação de fraude pessoal, é uma sensação de falência. Em especial, porque você sabe
Que lá no início do ano você prometeu tantas coisas e que você chega agora no final do ano, que inevitavelmente, como um encerramento de ciclo, é um período de meditação, de avaliação das coisas, e você vai perceber que muito daquilo que você prometeu, você não cumpriu coisa nenhuma. Ou não é verdade que você prometeu que nesse ano você abandonaria aquele pecado de estimação, e você chega agora no final e você percebe que não abandonou? Você prometeu a si mesmo que não mais estouraria em casa, não usaria de gritaria, de cólera, e de repente você chega no final do ano e você vê que você de novo falhou. Você não colocaria coisas injustas diante dos seus olhos, você não se envolveria com coisas que não prestam, você não seria mais omisso. Você iria servir na igreja, você iria abençoar o seu lar, você ia ler as escrituras durante todo esse ano, e você chega ao final do ano, e talvez enquanto muitos estejam te aplaudindo, lá no fundo você olha e você enxerga uma fraude. Essa sensação de culpa, essa sensação de peso, acabam rondando também a mente e o coração. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque ao ler esses textos, esses artigos, e olhar para esse período, curioso, esquisito, que tudo vira síndrome, transtorno, eu tive só uma conclusão. A conclusão é que não falta, para a maioria absoluta dessas pessoas, uma narrativa a respeito do Natal. É possível que você vai conversar com pessoas que experimentam profunda solidão, e elas vão dizer do bebezinho na manjedoura, na ovelhinha dizendo bé. Eles vão saber dos magos que chegam, dos presentes, do coro de anjos, dos pastores, e eles vão saber. E é muito importante, é especial que nós apresentemos a narrativa do Natal, porque ela é histórica. Mas quando eu fui olhando para cada um desses pontos que geram a dezembrite, eu concluí que, na verdade, o que falta é uma expressão que já foi reiterada aqui nesse culto. É uma profunda internalização do sentido do Natal, da essência do Natal. E é exatamente por isso que Deus acabou me levando para esse capítulo, para esse texto, porque a minha percepção é que nesse texto nós somos apresentados à essência do Natal, em que, entre as muitas lições e ênfases que nós poderíamos dar, eu quero trabalhar sobre as ênfases que a essência do Natal nos traz, e que elas são remédio para cada um desses 3 pontos que eles inflamam o peso ou angústia da vida de muitas pessoas, notadamente nesse período das festas de final de ano. Por isso que antes de entrar nos remédios cirúrgicos que a essência do Natal tem para cada um desses problemas, eu queria olhar para o texto e mostrar para vocês uma primeira coisa que precisa gerar um deslumbramento no nosso coração. Eu já vou dizê-la para nós irmos ao texto. O Natal, o Evangelho, ele é fruto da graça de Deus. Ele é fruto de um plano eterno de Deus, de um plano de redenção. É uma coisa que está muito além do que mérito, condição ou perspectivas humanas. É tão interessante, porque o apóstolo João, aqui nesse capítulo, ele começa com uma estrutura poética muito semelhante àquela que ele utiliza no seu Evangelho. Veja como ele diz: aquele que estava no princípio. Nós temos ouvido, temos visto com os olhos, nós contemplamos, nossas mãos apalpamos. Ele é o verbo da vida, e o verbo da vida se manifestou. Nós o temos visto e damos testemunho e anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. João está falando de quê? Quem é o verbo da vida? Quem é a vida eterna? Quem é aquele que estava com o Pai? E quem é aquele que, estando com o Pai, sendo o verbo da vida, foi manifestado a nós? Vocês sabem, porque nós lemos o texto e ele diz: é Jesus. Muito interessante, não é mais ou menos aquilo que nós conhecemos lá do capítulo 1?
do Evangelho de João? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Queridos, o que João está repetindo em sua carta, e que ele já disse, é que há um Deus eterno, há um Deus eterno que se manifesta nas três pessoas da Trindade que nós conhecemos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e um plano eterno, antes que eu e você existíssemos, esse plano eterno previu e executou o Natal. O Natal é o Verbo, é Cristo, é aquele que é a vida eterna, como nós vemos aqui nessa carta. Ele veio nesse plano gracioso para que nós pudéssemos ser salvos da nossa condição tão perdida que somos suscetíveis a desemprego. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Toda religião criada por raciocínios humanos, ela tem a mesma estrutura. Você tem o seu fundador, você tem o seu grande profeta, que ele vem apresentar para a humanidade quais são os passos, quais são os caminhos para que ele alcance o divino, para que ele seja iluminado. O Evangelho não é isso. O Evangelho é o próprio Deus eterno que vem ao nosso encontro. E ele vem ao nosso encontro para dizer, eu é que vou te salvar. A graça estonteante do Evangelho, que é um plano eterno, precisa gerar um deslumbramento nas nossas vidas. Há um Natal, que é fruto da graça de um Deus eterno, que é o Verbo que fez com que tudo surgisse, vindo ao meu encontro, para me dar uma nova identidade, uma novidade de vida. Então me permitam entrar agora, olhando para esse capítulo que nós lemos, para responder essa pergunta: quais são os efeitos? Quais são os efeitos da essência do Natal na vida de uma pessoa? Começa, queridos, com uma profundidade do conhecimento de Cristo. Eu vou tentar repetir isso aqui. Hoje, com os grandes meios de acesso sociais, às informações, aos cultos online, às cantatas, às manifestações, não é difícil você conhecer e saber a história do Natal, até textos de cor. Mas escute o que eu vou te falar. Há um perigo de você passar uma vida inteira, talvez, dentro da própria igreja, sem você ter um conhecimento profundo da pessoa do Senhor Jesus. Eu acho lindo, porque eu não sei se vocês percebem, mas o apóstolo João, quando ele vai escrever, ele fala que a relação dele com Cristo envolve todos os seus sentidos humanos, e ele repete isso de maneira assim tão profunda, que eu sinto que ele quer mostrar para nós que não é suficiente você olhar para a pessoa do Senhor Jesus, talvez apenas com o seu intelecto de quem já leu as Escrituras, ouviu uma mensagem. Ele diz: nós anunciamos para vocês aquilo que nós vimos com os nossos próprios olhos, nós contemplamos, as nossas mãos apalparam. Depois ele vem e repete no versículo 3, é aquilo que nós temos visto, nós temos ouvido, e nós anunciamos a vocês, e nós anunciamos para que vocês entendam. É muito especial isso daqui, queridos. Quando você entende a dimensão do Evangelho da graça de Deus, o seu relacionamento com Cristo, ele passa a ser um relacionamento extremamente profundo. O Senhor Jesus, ele precisa ser o deslumbre da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, da nossa meditação. Cuidado se você é um acostumado com as histórias do Natal, se você é um acostumado com as mensagens da revelação das Escrituras, se você sinceramente nunca se pegou deslumbrado com essa história de um Deus eterno
que Ele então não poupa o seu próprio Filho, antes por nós o entrega, e esse Filho, mesmo sendo Deus, Ele se esvazia, assume a forma de servo, é reconhecido em figura humana, e Ele é fiel ao plano de salvação até o fim, até a morte de cruz. Se isso não lhe traz as lágrimas, não te traz um deslumbramento ao seu coração, há uma coisa errada com o Natal que você professa. Porque é um negócio que você vê, que você contempla, que você escuta, que você apalpa, que transforma a sua vida. Por isso eu deixo aqui a primeira reflexão. Você experimenta esse deslumbramento com a pessoa do Senhor Jesus? Você fica impactado, você fica assim, extasiado com a história de alguém que olhou para você e viu a sua fragilidade, falibilidade, falência, depravação, mas Ele te amou, a ponto de vir e entregar a própria vida para ser condenado pelos seus pecados, pelos seus crimes, a pagar a dívida que era sua, para que você tenha uma nova natureza, seja unido com Ele, tenha a eternidade resolvida. Isso não mexe com as suas estruturas, você fala sobre isso e continua com as mesmas angústias. Tem alguma coisa errada? Eu me lembro de ouvir um pastor chamado Timothy Keller, e ele disse que certa feita ele se deparou com esse paradoxo que existe na vida de alguns crentes. Ele disse que recebeu no gabinete dele uma mocinha de 17, 18 anos, e os pais tinham marcado, ela foi fazer aquele gabinete porque ela estava com esse tipo de tristeza persistente, que muitos chamam de depressão. E o pastor começa a conversar com ela, e ele começa a tentar trazê-la aqui para o Evangelho. Em certo ponto ela para o pastor e diz: pastor, não precisa continuar. Eu sei que há um Deus eterno que criou todas as coisas, que do nada trouxe a existência, que os céus, a terra e o mar, tudo quanto neles há, foi criado por esse Criador. Eu sei que o pecado entrou na humanidade, fez separação entre Deus e os homens, e esse Deus, Ele mandou o próprio Filho dele, para que esse filho vivesse a vida que eu não vivi, mas ao final morresse a morte que era minha, e Ele dando a vida dele por mim, Ele me deu nova identidade e resolveu minha eternidade. Eu sei de tudo isso, mas se todas as minhas amigas já estão namorando e eu não tenho namorado, isso não vale de nada para mim. E o pastor terminou contando aquela ilustração para dizer: é assim a sua vida? Você consegue verbalizar a estrutura do próprio sentido do Natal? Mas o que domina a sua vida é o problema no matrimônio, é a complicação com os filhos, é a tristeza com o governo, é o problema no seu trabalho, é a sua falta de recurso. Então pode ser que você tenha apenas um assentimento intelectual a respeito da história do Natal, mas você nunca envolveu todos os sentidos humanos no deslumbramento da pessoa do Senhor Jesus, que muda a forma como vivemos e como enxergamos todas as coisas. O apóstolo João, ele tem essa plenitude de compreensão do seu relacionamento com Cristo. E aliado a isso, me permita olhar para o texto e falar sobre um segundo ponto. Quando ele fala que as pessoas que se aproximam de Cristo com essa intensidade, eles ganham algo maravilhoso. Ele vai dizer aqui que tudo isso que nós temos visto, ouvido, apalpamos, nós anunciamos para vocês, para que vocês igualmente tenham comunhão conosco. E agora preste atenção, eu estou no versículo 3. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. O que é comunhão? O que é esse negócio que ele está dizendo que no Evangelho, na obra de Cristo, nós temos? Vou aqui usar os meus aplicativos tecnológicos para puxar o grego. Querem ouvir qual é a palavra grega que é traduzida aqui por comunhão? Deixa eu ler para vocês. Essa aqui eu me animei, porque essa daqui o meu sotaque fica bom no grego. Koinonia. Não é uma palavra fácil no grego? Koinonia.
Porque ele está dizendo que as pessoas que têm acesso a essa profundidade de um relacionamento com a pessoa do Senhor Jesus, que é a vida, que pela graça de Deus veio até nós, ganha uma comunhão com o Pai e com Cristo, e essa comunhão envolve a família da fé. Comunhão, diz aqui, koinonia, é fraternidade, é uma comunhão de participação conjunta, é uma relação de comunhão com intimidade. Ei, deixa eu dizer aqui em alto e bom som, aquelas pessoas que, quer seja por ser dezembro, quer seja por outras circunstâncias da vida, se sentem sozinhas. Deixa eu apresentar para vocês, há um remédio no Evangelho. O Evangelho, ele nos laça e nos enxerta em uma comunhão com o Pai e com o Filho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por que será que a solidão é uma das mais sinistras dores que o ser humano pode experimentar? Por quê? Por que será que esse senso de não ter ninguém causa tanta dor? Deixa eu explicar para vocês por quê. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Deus Criador. E como é o Deus Criador? Como Ele é? A Bíblia diz, o nosso Deus, Ele é em essência uma comunhão plena de amor e de relacionamento. Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Veja que coisa interessante. O nosso Deus, Ele não é um unipessoal sozinhão, que não sabe o que é amor, que não sabe o que é relacionamento, ou que precisaria de nós ou de alguma criatura para que Ele experimentasse verdadeira comunhão. Não, a Bíblia diz que desde a eternidade, passada, presente e futura, Deus experimenta uma comunhão plena de mútua glorificação, de mútuo amor, em perfeição e plenitude. Quando Ele nos faz a sua imagem e semelhança, Deus planta em nós esse chip. Nós precisamos, como que por natureza, vivermos em uma comunhão que seja plena, em amor, em mutualidade, em plenitude. Nós precisamos. É por isso que é tão deteriorante se você se encontrar sozinho, porque é contra a natureza que você foi criado. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É por isso que me permitam contar uma pequena história para vocês. Certa feita, acho que isso era talvez 2008, não sei se 2007, 2008. Eu era aqui, então, da igreja, presbítero aqui, e eu fui com 2 irmãos para a conferência da Editora Fiel. A presbítero Carlos Henrique e o presbítero Expedito. Vamos de carro. E aquela conferência foi uma conferência muito especial para a nossa vida espiritual com Deus, para a nossa própria comunhão, muito especial. Mas o que eu quero contar é sobre algo curioso que aconteceu naquela conferência. Estavam lá como conferencistas, né? O pastor Bob Dick, se eu me lembrar depois eu até falo sobre ele, porque ele foi o pastor que esteve aqui no primeiro domingo de inauguração desse templo, pregando aqui. Quem estava aqui na época vai lembrar, brancão, americanão, de Michigan. Mas estava também naquela conferência o pastor Ted Tripp, que fala muito sobre criação de filhos, pastoreando o coração da criança, instruindo o coração da criança. Eu sei que no final lá de uma manhã, tomaram o microfone lá na frente e falaram assim: atenção, atenção, conferência fiel, um auditório enorme, cheio, esse anúncio é só para as mulheres. Nós convidamos todas as mulheres para hoje à tarde virem aqui ao salão principal, porque haverá uma palestra específica para as mulheres. Ela será proferida pela a Marjorie Tripp, a esposa do pastor Ted Tripp. Eu sei que eles terminaram aquele anúncio, a gente estava sentado ali junto, e a gente começou a ficar triste.
A gente ficou triste por 2 motivos. Primeiro, porque a gente gosta muito de mensagens de estudo e a gente se sentiu preterido, afastado, excluído. Segundo, porque as nossas esposas não estavam lá e a gente ficou com a sensação que a mulher ia dar o bizu para as mulheres assim melhorar, entendeu? E as nossas não estavam lá. Pensou, meu Deus. Mas aí a gente tem uma coisa curiosa, os 3, um espírito corajosão. A gente falou assim, vamos lá falar com a Marjorie. Falar o quê? Vamos ver com a Marjorie se ela deixa a gente vir assistir. Será? Vamos, não vamos, vamos, não vamos. Resultado, hello Marjorie, how are you? Marjorie. E aí nós falamos isso com ela. Falamos, Marjorie, nós somos de longe, lá da capital, a gente veio, nossas esposas não vieram. E assim, a palestra é só para as mulheres, e a gente não quer atrapalhar, não tem problema, a gente não vem. Mas e se a gente chegar assim, um pouquinho atrasado, e a gente até sair um pouquinho mais cedo, sentar lá no fim, só para a gente ir anotar aqui, né? Quem sabe a gente envia para as nossas mulheres. Eu sei que a Marjorie foi um posto de simpatia e falou assim, pode, não tem problema não. Bem, lá fomos nós, fizemos como combinado. Chegamos um pouquinho atrasado, sentamos lá atrás, o auditório cheio de mulheres, a gente com um caderninho na mão. Eu achei muito interessante, porque a Marjorie, ela abriu as escrituras, ela leu lá no Gênesis, mas ela foi tão cirúrgica e profunda ali com aquelas mulheres. Porque ela disse, minhas irmãs, deixa eu relembrá-las de algo. Cada uma de nós foi criada com um propósito que nós temos aqui na narrativa da criação. Nós fomos criadas para um relacionamento pleno de comunhão diária com Deus. A gente vê aqui nas Escrituras que todos os dias o Senhor, na viração do dia, Ele vinha para ter essa comunhão plena com a mulher. Ela estava falando só com mulheres. Mas deixa eu dizer para vocês, por causa do pecado, nós perdemos por natureza essa comunhão plena, bela, íntima e perfeita com o nosso Criador, mas nós não perdemos a necessidade dessa comunhão. E o que é que nós fazemos, irmãs? Nós achamos que os nossos maridos irão suprir aquilo que só Deus supre. E nós ficamos com expectativas que o nosso marido possa suprir no nosso matrimônio aquela plenitude do relacionamento, da comunhão, da mutualidade, do aperfeiçoamento e da plenitude que só Deus pode dar. E todas as vezes que nós temos expectativas que os nossos maridos possam suprir aquilo que só Deus pode dar, nós não só nos machucamos, como nós passamos a ser um agente de destruição do nosso lar. Mas irmãs, como nós temos essa grande demanda e necessidade desse relacionamento pleno, íntimo, completo, quer saber uma outra coisa que nós fazemos? Nós temos a expectativa que os nossos filhos irão suprir. E muitas das vezes nós entramos para esse que é um relacionamento belo, de um presente que Deus deu, que são filhos, mas nós entramos para esse relacionamento de modo opressor, porque nós depositamos no sucesso deles, na caminhada deles, naquilo que eles são ou serão, a nossa plenitude, a nossa satisfação, e achamos que aquele relacionamento tão fofinho e maravilhoso, ele poderá entregar para nós aquilo que só Deus pode entregar. E todas as vezes que nós entramos num relacionamento com os filhos, com o nosso marido, ou em qualquer outra esfera de relacionamento, e nós queremos preencher essa demanda de comunhão que só Deus pode suprir, nós nos machucamos e nós vamos atrapalhando os relacionamentos. Lá pelas tantas a gente entendeu que a Marjorie não estava falando para a mulher coisa nenhuma. A Marjorie estava falando uma verdade. Preste atenção, queridos. Sabe o que é que vai resgatar o nosso coração? É a inserção nessa comunhão plena, diária, com a pessoa do nosso Deus Pai, do nosso Deus Filho, pela obra do Espírito Santo. É a comunhão com Deus que fará com que você possa até aos olhos, pode ser que até aos olhos humanos você esteja só, mas você estará pleno, porque você tem aquilo para o que você foi criado. Você preencheu essa demanda e esse vazio
com a pessoa certa do nosso Deus. Queridos, o Evangelho traz essa plenitude de comunhão. Quando o apóstolo João diz aqui, ei, nós vimos, contemplamos, ouvimos, apalpamos, deixa eu dizer para vocês, é algo que estava com Deus e foi manifestado a nós, é a vida eterna. Quando nós temos essa verdade, nós somos inseridos em uma comunhão com Ele, é a comunhão com o Pai, é a comunhão com o Filho. Gente que tem acesso a essa beleza da obra completa do Evangelho, resgatando o nosso relacionamento com o Pai, não sofre de desemprite, de solidão, porque sabe que o Senhor Jesus nunca prometeu ausência de problemas, mas Ele prometeu que estaria com você todos os dias, até a consumação dos séculos. É por isso que não é uma mulher, é um homem, cheio do Evangelho e cheio de Deus, vive pleno. Eu falei do pastor Bob Dick, não falei? Robert L. Dickey. Ele se tornou amigo da gente. Ele veio aqui na inauguração desse templo. Me lembro que acho que foi o presbítero Heitor que traduziu o pastor Bob Dick. Um negócio especial. Pois bem, eu recebi uma mensagem do pastor Bob Dick agora. Deve ter no máximo 2 semanas. Querem saber o que ele escreveu? Me permitam ler aqui para vocês. Meu querido irmão Beto, olha aí, quero trazer-lhe novidades aqui da terra do Tennessee. Ele foi pastor em Michigan, ele está jubilado, ele não tem uma aposentadoria, o sistema lá nos Estados Unidos é bronca pesada. Ele então está sendo ajudado por um filho, está no Tennessee, e ele escreve: nos últimos 4 meses eu fiz 4 cirurgias. 2 vezes eu fui submetido à retirada de nódulos cancerígenos. Eu estou com cicatrizes terríveis. Eu fiz uma colonoscopia e há poucos dias eu fiz uma cirurgia cardíaca de emergência. No ano passado, eu tive Covid novamente. E quando fui para o hospital, identificaram que os meus pulmões estavam infectados e cheios de pneumonia. Mas agora, enquanto eu estava no hospital, na maior parte do tempo, sozinha, eu escrevi um hino de louvor ao nosso maravilhoso Senhor. Eu vou mandar para você. O nome do hino é Transbordando de Louvor. Louvem-no, louvem-no todas as nações, louvem o Filho de Deus, o Emanuel. Louve-o em suas contemplações, louve o Filho de Deus que em você habita, louve-o pela sua graça e glória, louve-o pelo seu amor infinito, louve-o pela história do Evangelho, louve o Rei que reina acima de tudo. Louvado seja o Deus de toda a criação, louve-o por seu amor e graça, louve-o pela sua grande redenção, venha e louve-o na sua presença. Louvado seja o Filho de Deus que traz a salvação, louve-o pela sua justiça, louve o Deus que salva todas as nações, louve-o pela sua santidade. O louvor pertence ao nosso Redentor, o louvor pertence a Jesus Cristo, o Cordeiro, o louvor pertence ao nosso grande Salvador. Louvado seja o Senhor, o Filho do Homem. Deixe o seu coração se encher de louvores, deixe o seu coração se encher de louvor, deixe que a sua alegria preencha a sua vida em todos os lugares, se você anda com Deus. Eu fiquei tão impactado, porque eu não vou esconder de vocês que enquanto eu lia de 4 cirurgias, de nódulos de câncer, de cicatrizes terríveis, de pneumonia, de cirurgia urgente cardíaca, de estar sozinho no hospital, eu imaginava que ele terminaria aquela mensagem sobre como é terrível. Ele termina a mensagem dizendo como é maravilhoso a pessoa do nosso Senhor Jesus. Irmãos, esse negócio é de verdade.
quando você tem a dimensão de todos os seus sentidos deslumbrado com a obra da pessoa do Senhor Jesus, você pode estar enfrentando aquilo que aos olhos humanos trariam as maiores tristezas, mas você tem comunhão. Quer dizer que você não vai experimentar a dor da solução, porque você está enxertado na comunhão do Deus triuno. Você tem um benefício, porque ele diz aqui uma coisa curiosa. Ele diz: nós pregamos o Evangelho, porque aí vocês vão ter comunhão conosco. Mas na verdade, preste atenção, a nossa comunhão é com Deus Pai, Deus Filho. Vocês estão prestando atenção que aquele que é do Senhor Jesus, ele é pleno em comunhão com Deus triuno, mas ele tem uma nova família. Você não precisa ter tristeza no Natal, se talvez você vai passar sozinho, ou se a sua família está com broncas e vai apenas sorrir uma única vez por conta da foto que tem que tirar, mas por dentro está um caos. Não vai acontecer nenhum tipo de angústia, desespero. Sabe por quê? Porque nós em Cristo somos plenos na comunhão com Deus e nós ganhamos uma nova família, que é a comunhão da igreja. Ele está dizendo aqui. Quando nós fomos para Recife, nós passamos o primeiro ano aqui. Por quê? Porque a gente ficou numa ponte aérea. Todo final de semana a gente vinha. A gente só parou de vir, acho que no 8º mês de gravidez de minha distinta senhora. Porque aí a médica falou assim: começa a ficar perigoso, tem que parar. Quer dizer que, porque quando nós fomos para lá, antes de 4 meses ela engravidou. Então a gente está aí, 4 com 8, 1 ano. A gente não tinha tido uma presença lá na igreja com os irmãos. A gente ainda estava aqui. Mas aí chegou um momento que a gente não podia mais viajar. Só que a minha esposa não fez um agendamento de uma data para a cesárea. Ela ficou esperando para quando o trabalho de parto viesse. Isso fez com que, no momento que a minha filha foi nascer em Recife, só estava lá a minha sogra, a minha mãe. O resto dos parentes todos estavam em Brasília. Só que lá em Recife é uma cultura curiosa. Lá, assim, as famílias, os amigos, os irmãos da igreja vão visitar os nenenzinhos, tudo no hospital. Não, é impressionante. Amigo de trabalho que a pessoa nem vai no hospital. Impressionante. Só que estava lá eu e minha senhora. E aconteceu algo curioso. Estávamos só eu e ela no hospital. E a gente começou a conversar sobre como seria se a minha filha tivesse nascido aqui em Brasília. E a gente começou a falar sobre isso. Poxa, certamente a gente, já teria recebido a visita dos nossos familiares, e os nossos irmãos da igreja. Nós sempre fomos assim, muito envolvidos nessa comunhão linda da igreja. E lá a gente estava sozinho. E eu não escondo de vocês que no meio daquela conversa, a gente começou a ficar triste. E Deus tem os seus jeitos curiosos, Antes da gente terminar aquele assunto, bate na porta e entra uma irmãzinha da igreja. Ela era, sabe o quê? Ela era da nossa classe da escola dominical, que tinha menos de um mês que a gente estava frequentando. Mas ela já tinha visto o Flávio com aquele barrigão. Tinha ali conversado uma coisa ou outra. Eu não sei direito como é que ela até soube que tinha nascido, ou onde a gente estava, mas aquela irmãzinha, ela entrou por aquela porta e ela fez uma visita para nós. E quando ela saiu, aquilo foi como se Deus dissesse para nós: vocês têm uma família em todo mundo, é a família da fé. Esse negócio é tão precioso que suçara o coração. Aquela irmã, ela não sabe. Minto, eu já tive a oportunidade de dizer isso a ela, junto com a Flávia. Ela foi usada por Deus para revelar algo que é muito precioso nas Escrituras. Você pode parecer estar sozinho, você pode parecer, mas quando nós temos plenitude de comunhão com Deus, nós ganhamos uma família de verdade. Esse negócio é maravilhoso, e aqui fica um alerta e um encorajamento para a igreja. Vejam as pessoas que estão chegando. Brasília é um lugar que chega muita gente de fora. Sejam instrumentos de Deus para revelar essa família maravilhosa de comunhão que nós temos uns com os outros. Recebam, acolham. Nós vimos aqui um negócio lindo da turma chegando e o pastorzão dizendo: acolha, gente.
Sabem por quê? Porque ele está dizendo, essa obra maravilhosa do Evangelho, ela nos traz uma comunhão plena com Deus Pai, com Deus Filho, e ela traz uma comunhão plena entre nós. Quer dizer que não tem espaço para aquelas angústias, tristezas de solidão. Mas deixa eu continuar, porque eu corro esse risco sempre quando estou aqui, de me empolgar mais do que deveria. Então deixe-me caminhar. Vocês viram uma coisa interessante que ele fala aqui no versículo 4? Ele diz que essas coisas, pois, eu vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Talvez, junto com solidão, uma das coisas que mais está na essência de qualquer ser humano é a procura da felicidade, é a busca pelo contentamento. Há uns anos atrás soltaram um filme com esse nome, A Procura da Felicidade. Sabe qual é o enredo? Que a procura da felicidade é você se tornar um grande investidor na bolsa de valores e ganhar muito dinheiro. Eu te pergunto, é isso? Você e eu, nós sabemos que não é. Nós sabemos que vícios, depressão, suicídios estão em qualquer esfera social e talvez mais acentuado naqueles que aos olhos humanos têm muitas coisas. Você quer ter alegria completa? Você quer ter uma alegria plena? Você quer ter um efeito na sua vida que é capaz de, mesmo diante daquelas circunstâncias que trazem tristeza, você quer viver uma vida de alegria plena e completa? Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente tem que olhar para esse texto e entender que esse homem inspirado por Deus está dizendo. Essas coisas eu vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Que coisas a gente acabou de ler? A profundidade do deslumbramento de alguém na pessoa de Cristo e os efeitos de ser enxertado na comunhão com Deus eterno, de ganhar uma nova família. Queridos, é o Evangelho. O Evangelho é a única coisa que pode te resgatar do teretetê, do transtorno repetitivo de tristezas temporárias. Porque no fundo você vai correr atrás de tudo e de todos e você não vai ter. Porque você achava que aquele trabalho iria te dar dignidade, satisfação, plenitude. Ou aquele casamento iria ser o que te daria significado. Ou os filhos então te dariam redenção. E você vai vendo dia após dia que nem a vaidade, nem relacionamentos, nem estruturas financeiras são capazes de trazer aquilo que nós almejamos, porque a alegria completa que nós precisamos diz respeito ao projeto de Deus na criação, que é sem pecado. E nós, por conta do pecado, nós temos esse efeito desastroso que todas as esferas da área da vida, elas são incompletas e jamais trarão alegria completa. A alegria completa é aquela que existe quando duas coisas acontecem. Roberto, por que duas coisas? De onde é que você está tirando isso do texto? Bem, eu fiquei um pouco encafufado com esse texto, com o pronome que ele usa. Porque ele vem dizendo, essas coisas eu vos escrevo, vocês precisam ter comunhão, mas no quarto ele diz, eu escrevo para que a nossa alegria seja completa. Interessante que ele tem uma mensagem que é para vós, mas que isso traz um efeito de alegria completa em nós. O que é? Quais são as duas coisas que tem aqui para mim, pelo menos ao final, me saltaram de modo claro? Deixa eu dizer para vocês, a primeira coisa é, quando você tem acesso ao Evangelho, e você tem agora um relacionamento com Cristo, de maneira plena e deslumbrada, e você agora tem comunhão plena com o Pai, você tem comunhão plena com a igreja do Senhor Jesus, isso te traz alegria. É isso mesmo. Mas tem uma outra coisa aqui que traz alegria. É quando você proclama essas verdades para os outros. Porque olha que interessante, João, ele está escrevendo para os irmãos para que eles conheçam o Evangelho, para que eles percebam os efeitos maravilhosos do Evangelho. E ele está dizendo que enquanto ele faz isso, a alegria dele também fica completa. Esse é um efeito maravilhoso de nós que somos do Senhor Jesus. Deixa eu tentar explicar de novo para você.
A pessoa que tem acesso ao Evangelho e agora ela está inserida nesse relacionamento refeito com Deus, ela tem alegria plena. Mas essa pessoa que tem alegria plena em Cristo, quando ela escreve, quando ela proclama, quando ela prega essa verdade para os outros, ela também fica cheia de alegria. Me permitam tentar ilustrar isso para vocês. Certa feita eu vim aqui, não tem muito tempo, não sei se tem 1, 2 anos, eu vim aqui e era um domingo que essa igreja estava voltando de uma viagem missionária. E eu tinha conversado com algumas pessoas, e como é que foi? Rapaz, longe. No ônibus. E ônibus quebra, dá problema. E calor. E lá como é que foi? Numa escola. Rapaz, no chão. E que caos foi esse? Foi a melhor experiência da minha vida. E a gente viu porque naquele dia aconteceu um negócio curioso, porque depois do culto resolveram fazer uma espécie de um relatório, e eu conversei com algumas pessoas, e aconteceu uma coisa curiosa. Sem conforto, vários problemas não previstos, mas eu vi aqui pessoas transbordando e radiantes de alegria. Sabe por quê? Porque não é o conforto, não é quando tudo dá certo que você é pleno de alegria, é quando você se percebe usado por Deus para abençoar a vida de alguém. É assim, queridos. Há uma plenitude de alegria quando você, mesmo quando as situações são complicadas, quando você é usado para escrever para alguém sobre o Evangelho, para falar para alguém sobre o Evangelho. Esse negócio tem um poder de gerar alegria naquele que recebe o Evangelho, e tem o poder de gerar alegria em você que apresenta o Evangelho. Eu não sei quantos sabem, quantos conhecem um missionário muito querido de toda a comunidade cristã, que é o Ronaldo Lidório, e que está enfrentando uma situação bem difícil, um câncer. Ele tem lá uma saúde fragilizada, e todos receberam talvez uma mensagem que ele foi para a UTI, uma situação muito complicada, muito difícil. A quimioterapia deu efeitos, aqueles efeitos colaterais terríveis nele. Ele ficou muito mal. Até que eu soube que ele iria fazer uma quimioterapia no dia seguinte, e soube que naquele dia anterior ele estava melhor. E eu então resolvi tentar entrar em contato com ele. E ele me respondeu. Ele tinha acabado de sair da UTI numa situação muito complicada. No dia seguinte ia fazer uma nova, mas ele me respondeu. Vocês querem saber o que ele me respondeu? Ele respondeu dizendo: Roberto, quando eu recebi o diagnóstico desse câncer, eu fiz um pedido a Deus. Deus permita que todo esse processo seja uma porta aberta para que eu fale do teu evangelho e do teu amor para as pessoas. E ele, naquela véspera da quimioterapia, depois de ter ficado tão mal, ido para a UTI, ao invés dele falar do que estava acontecendo com ele ou das complicações, ele disse: Deus tem me dado essa oportunidade. Eu tenho tido o privilégio de ser usado por Deus para trazer conforto e alento a pessoas que estão sofrendo com a mesma consolação que Deus tem me dado, mas Deus tem me dado a oportunidade de falar daquilo que tem efeitos eternos, que é a vida com Cristo, para muitas pessoas que não conhecem o Senhor. E ele termina aquele áudio dizendo: e eu estou tão feliz por isso. Irmãos, você quer saber? Se você começasse a deixar de lado todas essas coisas que naturalmente trazem tristeza para todos nós, são os problemas financeiros, são aqueles problemas todos que eu citei, com o problema com os filhos, com o problema com o marido, aquela tristeza com as instituições, às vezes com a própria igreja, sabe, essas coisas. Se você afastasse disso e você passasse a ter muito mais deslumbre com a pessoa de Cristo, e você passasse a ter coragem para abençoar e proclamar essa verdade com todos com quem você conviver, você seria tomado da alegria completa. É Atos 16 que tem uma ilustração disso, né? Paulo e Silas passaram o dia pregando o Evangelho, gente sendo liberta da opressão do inimigo, mas eles sofrem o quê? Injustiça, tortura, vestes rasgadas, são açoites, eles são maltratados, é um caos.
eles estão sem comer, eles estão no cárcere interior, eles estão com as roupas rasgadas, eles estão com frio, com sede, com fome. A Bíblia diz que eles estão com os pés amarrados no tronco. É uma estrutura de madeira que fecha e que deixa os seus músculos estirados. Você não consegue se mover no meio do caos. A Bíblia diz que meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus. Sabe por quê? Porque a alegria completa para aqueles que têm comunhão plena com o Pai e o Filho, e a alegria completa para aqueles que se sentem sendo usados na proclamação do Evangelho. Mas eu preciso terminar, senão meu pastor não me convida nunca mais. Eu disse que naqueles artigos que eu li, havia, dentre diversos elementos que são capazes de trazer essa certa opressão, angústia, uma delas é esse senso de fraude. Porque você queria que esse ano tivesse sido diferente em tantos aspectos. Você queria ter resgatado aquele relacionamento que estava tão complicado, mas você não pediu perdão, ou você queria ter perdoado e você não perdoou. Você não queria mais ter mentido e você mentiu. Você queria ter se dedicado mais ao Senhor, à igreja, e você não fez. Você queria ter abençoado mais o seu lar, você queria ter sido mais sábio com seus filhos, e você olha para trás e você vê complicações, e você vê fraude. E muitas pessoas, porque é inevitável no fechamento do ciclo que você tenha que fazer essas reflexões, são tomadas com esse peso, com essa angústia, com essa tristeza. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: o que o texto vai mostrar para nós é que, em primeiro lugar, um dos efeitos do Evangelho é de fato revelar para você a sua incapacidade, a sua fragilidade, a sua falência. Você pode passar uma vida se esforçando para ser decente, perfeito, adequado, e você vai ficar devastado, porque você vai ver diante de você a sua fragilidade, pecados de estimação que quando vê estão lá de volta, aqueles tipos de arroubos que essa sua personalidade tem, de repente se extravasando mais uma vez, você falando coisas que não devia, se envolvendo com o que não presta, um caos total. Isso é uma marca que o Evangelho tem que trazer para mostrar para você que você é um perdido. Você não consegue ser aquela pessoa das redes sociais, das fotos perfeitas, das coisas lindas, dos relacionamentos de propaganda de margarina, é o que a gente falava antigamente. Você sabe que não é assim. Sabe por quê? Porque Deus é luz e dele não há treva nenhuma. E nós, por conta do pecado, somos egocêntricos, somos cheios das nossas esquisitices. Nós temos um problema muito sério. Então aqui há uma crise para nós terminarmos esse sermão. E qual que é a crise? A crise é, peraí, como é que um Deus, um verbo da vida que traz à existência todas as coisas, que estava com o Pai desde os tempos eternos, como é que ele se manifesta a nós para ter comunhão plena conosco? Se nós somos tão incoerentes, somos tão falhos, somos esquisitos. Queridos, esse capítulo, ele tem um dos versinhos mais preciosos, na minha opinião, das Escrituras, que a gente até o canta, não é verdade? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Esse texto é para mim e para você. Mas esse texto não é de tão fácil interpretação como pode parecer. Pensa aqui comigo. O que você esperaria que nós disséssemos de Deus como qualidade dele que nos faz perdoar, que faz com que ele nos perdoe?
O natural não seria falarmos, se confessarmos os nossos pecados, Deus é bom e misericordioso para nos perdoar, e Deus é bom e misericordioso, não seria talvez mais razoável? Porque parece um contrassenso. Como assim Deus é justo para perdoar? Justiça não perdoa mentira não, gente. Justiça não perdoa promiscuidade, não perdoa infidelidade, não perdoa gritaria, não perdoa agressão. Justiça não perdoa desvios. Justiça não perdoa omissão. Não. Todas as vezes que você vê nas manchetes, vai ter um julgamento, e tem muita gente lá fora com um cartaz dizendo: queremos justiça. O que essas pessoas querem? O que a justiça requer? A justiça requer condenação, gente. Esse texto é estranho. Como assim Deus é justo para perdoar? Ora, se Deus é justo, Ele tem que punir, porque Deus não é santo, santo, santo. E em relação a Ele não suporta nenhum tipo de iniquidade. Nós, por natureza, nós temos essa sensação de que justiça exige condenação, ou não é verdade? Se coloca no lugar de Deus. Aqui vai um exemplo que é capaz que eu me arrependo dele depois, mas bem simplesinho. Imagina que você sai aqui da igreja, você está com o seu celular, e de repente o cidadão passa de bicicleta e ele toma o seu celular, e ele vai embora. E você fica: polícia, pega ladrão, e você então chama alguém, e vocês ligam para a polícia, e falam onde foi, saiu para qual rumo, e você fica ali devastado, porque o celular estava até aberto, e estava até aberto no seu banco, e você está ali, angustiado, meu Deus do céu. E passa essa tarde, e você entra em contato, e fez o boletim, e vai para a polícia, e aquele negócio, e você recebe uma ligação. O agente da delegacia liga e fala assim: fulano de tal? Você fala assim: sou eu. Aqui é da delegacia, nós pegamos o meliante. Sério? Sério. Mas ele estava com o meu celular? Estava. Pegamos o meliante aqui na delegacia, ele e o seu celular. Então segura que eu estou indo para aí. E você sai, vibrando, porque ele foi pego. Quando você chega lá, você encontra o agente e fala assim: agente fulano, você me ligou? Ah, certo, o delegado quer falar com você. Aí você entra: senhor delegado, o senhor queria falar comigo? O agente ligou, realmente, o cidadão, aquele meliante, roubou meu celular, levou. Eu estou tão feliz que vocês pegaram, graças a Deus. Isso é um absurdo. É por isso que essa sociedade não vai para lugar nenhum. E você faz aquele discurso bem bonito. Aí, a hora que você termina, o delegado fala assim: rapaz, sabe, eu fiquei olhando para a figura dele assim, e ele estava tão feliz com aquele celular. E hoje é véspera de Natal, e eu o perdoei. E ele já foi com seu celular. Mas eu perdoei. Ele desperdoou. Como assim? Não é justo. Não se perdoa sem justiça. Não tem jeito. Essa narrativa só teria uma possibilidade se o delegado puxasse da gaveta e falasse: eu comprei um modelo novo para você. Eu fiz os backups da sua conta, eu já restaurei, você tem um novo aqui, que eu paguei. Aí agora você fala: bem, então, se você pagou, você pode perdoar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe por que o texto está dizendo que quando nós confessamos as nossas fragilidades, falências, esquisitices, incoerências, pecados, depravações, Deus é fiel e justo para perdoar? Vocês sabem por quê? Eu vou dizer para vocês por quê. Alguns séculos atrás, pisou essa terra um homem. Ele veio reconhecido em figura humana como um bebezinho. Ele viveu uma vida perfeita que nenhum de nós viveu. E aquele homem veio para fazer uma coisa que ela é deslumbrante. Ele veio para ser condenado e pagar uma dívida que era sua. Só que a dívida sua com Deus, por afrontar a Deus com seu egoísmo,
com as suas imoralidades, com as suas esquisitices, com a sua, que você chama de personalidade, cheia de pecado. Sabe, essas coisas todas, isso merecia a ira de Deus por toda a eternidade, porque elas foram afronta contra um Deus eterno e santo. Há muitos séculos atrás, esse homem veio e ele pegou aquela sentença condenatória que tinha o seu nome, dizendo: tem que ser preso, tem que pagar. E aquele homem, ele pegou essa sentença, ele tirou o seu nome e ele botou o dele. E ele disse: pode despejar a ira e a condenação em mim. E agora ele, em mim, está livre, é inocente. Essa pessoa tem um nome. O nome dessa pessoa é Jesus. Jesus recebeu o cálice da ira de Deus que eu e você merecíamos. Jesus recebeu o abandono do Pai, para que eu e você nunca mais tenhamos o medo de sermos abandonados pelo Pai. Sabem por quê? Porque Deus é tão justo que Ele não condena o mesmo pecado duas vezes. E se Ele condenou o seu pecado na pessoa do seu Filho lá na cruz, então Ele é fiel e é justo para te perdoar e te purificar de todos os seus pecados. É por isso que o versículo anterior diz que é o sangue de Cristo que nos purifica de todo o nosso pecado. Deixa eu falar com você que chega ao final do ano e talvez muitas vezes se percebe não atingindo as metas de ser o melhor cônjuge, um melhor crente na igreja, um melhor servo, um melhor cidadão, um melhor pai, um melhor filho. Confesse os seus pecados e olhe para aquela cruz, porque esse é o Natal. O Natal é alguém que vem para fazer aquilo que você jamais conseguiria, mas para que você tenha tranquilidade e certeza que no tribunal cósmico de Deus, Jesus está diante do Pai, dizendo: traga para o teu reino, Pai, traga-o como filho perfeito, Pai, porque eu morri por ele. Sabe, esses pecados que no final do ano ele percebe que são pecados terríveis, eu morri por ele, e o Senhor é fiel e justo para perdoar, porque ele reconhece, ele confessa, ele sabe que ele precisa não de uma ajuda, mas de um Salvador. Irmãos, a profundidade e a beleza do Evangelho, tirando a minha brincadeira da dezembrite, com quanto seja verdade, estão dando nome aí, o Evangelho, ele nos resgata de qualquer sensação de solidão. Nós temos o Deus triuno e temos a igreja do Senhor como família. O Evangelho nos resgata da tristeza. Sabe por quê? Porque a boa nova do Evangelho, ela é alegria para nós. E enquanto vivos aqui, nós proclamamos esse Evangelho. E quando nós somos canal de Deus para abençoar as pessoas com o Evangelho, nós somos tomados de plena alegria. E nenhuma sensação de fraude, de peso, de culpa irá nos paralisar, porque o inimigo é o acusador, porque nós temos os olhos postos na cruz, e nós sabemos que nunca foi pelos nossos méritos, mas foram pelos méritos de Cristo, que nós podemos confessar a nossa falibilidade, e não carregarmos pesos e toneladas, porque Jesus morreu por nós, e o Deus justo nos perdoa, e nos tem como filhos por toda a eternidade. Estamos todos curados pelo poder do Evangelho. Vamos orar? Pai querido, aplica a Tua palavra aos nossos corações. Não nos deixes apenas conhecendo narrativa histórica que é verdadeira, é bonita e tem que ser dita, mas nos leve a um nível muito mais profundo de deslumbramento, de conhecimento e de caminhada com a pessoa do Senhor Jesus. E que tudo isso que nós vimos aqui seja um resgate, um ânimo, um encorajamento para a nossa vida com o Senhor, não só por esses próximos dias ao encerrar de 2023, mas por todo 2024 e até quando o Senhor nos chamar. Em nome de Jesus. Amém.